Hoje, o programa Veracidade, nós vamos falar sobre um tema importante, né? Vamos falar sobre essa questão da campanha do TRE, né, que está sendo feita, que é justamente da biometria, né? Reeleitor, regularize o seu título, e também, né, a gente vai buscar aqui, através do diretor do Tribunal Regional Eleitoral, que é o Dr. Mauro Diogo, ele que é diretor-geral, e nós estamos aqui, nós convidamos, já quero desejar um bom dia ou uma boa tarde, e quero agradecer, doutor, por ter atendido o convite do programa Veracidade, para que a gente possa aqui compartilhar junto aos telespectadores internautas essa campanha interessante e extremamente interessante, e muito importante, diga-se de passagem, que é a regularização do título e essa questão da biometria. Bom dia. Bom dia, é realmente um prazer, uma honra estar no seu programa, né? Já há vários dias estávamos combinando aí, mas sempre com a agenda não permitiu, e estamos à disposição aqui, né, para debater os temas de eleição, os temas de biometria, né, embora falta um ano aí para as eleições, né, mas muitas ações já estão sendo desenvolvidas pelo TRE, né, e espero que a gente solucione aqui todas as dúvidas, principalmente de quem está nos assistindo. Tá, e também temos aí o nosso grande professor aí, aposentado, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Boulanger, um exímio, competente administrador, atuou em várias secretarias de planejamento, tanto do Estado quanto do município, e essa experiência nós também vamos compartilhar aqui. Eu quero já desejar uma boa tarde, bom dia para o grande professor mestre Boulanger. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz, é um prazer. Doutor, é um prazer tê-lo conosco, e realmente é um privilégio esclarecer a sociedade de Cuiabá, Varza Grande, aqui do Vale do Rio Cuiabá, realmente as dúvidas que nós temos, nós mesmos, até mais temos dúvidas com relação ao processo eleitoral brasileiro. Então, é um prazer tê-lo conosco aqui. Tá, e vamos começar falando aqui com o Dr. Mauro, né, justamente essa questão dessa campanha, né, a gente sempre tem, acompanhado, quando falou, pessoal, tem que ir lá fazer a biometria, eu já corri lá, eu já me prontifiquei, fui lá na Avenida Rubens de Mendonça, atualizei. Mas o que está acontecendo, doutor? Está atendendo a expectativa essa campanha do TRE? O eleitor está procurando para fazer essa alteração? Como que está? Dá uma geral aí nessa questão dessa campanha muito importante que o TRE está fazendo. Bom, especificamente no caso de Mato Grosso, né, nós já vemos há vários anos, né, trabalhando com o processo de biometria, né. Existe uma meta nacional do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que até 2022 nós tenhamos 100% do eleitorado brasileiro biometrizado. Né. Hoje, em Mato Grosso, nós temos cerca de 2.120.000 eleitores. Desses 2 milhões, mais de 2 milhões de eleitores, hoje 78% já passaram pelo processo de biometria. Né? Então, hoje o Mato Grosso está até um pouquinho acima da média nacional, né? A média nacional é em torno de 73%, 74%, hoje nós já estamos com 78%. Né, por cento. Então, nós tivemos, aqui no caso de Cuiabá e Varza Grande, um ano passado, a chamada revisão biométrica, que era aquela situação que o eleitor era obrigado a comparecer perante a Justiça Eleitoral, comprovar o seu domicílio, né, a sua residência e a sua identidade. E ali, naquele momento, né, nós fazíamos a coleta das digitais, tirava a foto e ele fazia a sua assinatura eletrônica. Tudo isso para quê? Né, exatamente para eliminar 100% as fraudes no dia da eleição, principalmente com a fraude na identificação do eleitor. Né, então, todos nós aqui já passamos, né, por várias eleições, vários processos eleitorais aí ao longo da vida, né, e muito se dizia, né, que algum eleitor votou em nome do outro, aquele eleitor que faleceu, passou o título para o outro, a família, enfim. E a biometria visa exatamente eliminar 100% essa questão de fraude. Então, você só é habilitado a exercer seu voto no momento que você coloca a sua digital ali no terminal da urna eletrônica. Né? Então, isso é um trabalho intenso, né, que nós estamos fazendo ao longo de todos esses anos. Né? Como eu disse, Cuiabá e Varza Grande, nós encerramos esse trabalho o ano passado, só que o que aconteceu? Né? Em torno de 22%, 23% do nosso eleitorado, né, somado Cuiabá e Varza Grande, ainda não fez biometria. Né?
Então, hoje, somando Cuiabá e Várzea Grande, cerca de 150 mil pessoas ainda não passaram por esse processo de revisão biométrica. Agora, o que acontece com esse cidadão, com esse eleitor que não compareceu? Primeira coisa, o seu título de eleitor é cancelado. Primeira coisa, o seu título é cancelado. Ah, mas aí o cidadão pode alegar, falar, olha, mas eu não ligo mais para política, eu estou por aqui com política, não me interessa mais. Tudo bem, é uma opção dele. Mas ao longo da sua vida civil, ao longo do dia a dia, ele vai sofrer outras consequências também. Um exemplo, se ele for tirar um passaporte, ele precisa estar regular com a sua situação eleitoral. Se eu for fazer um empréstimo bancário, eu tenho que estar regular com a minha situação eleitoral. Se eu passar numa universidade, numa faculdade pública, eu não posso efetivar a minha matrícula sem eu estar regular perante a Justiça Eleitoral. Até a questão de Bolsa Família, CPF, enfim, hoje é tudo interligado. É um concurso público, né, doutor? Concurso público, exatamente. Passa e depois tem que precisar de documentação. Ou então você ganhou uma viagem para o exterior, sacrificou, pegou todo o seu dinheirinho ali, economizou, ao final do ano já está tudo comprado. A hora que você vai tirar o passaporte, você não vai poder fazer o passaporte porque você está com essa regularidade perante a Justiça Eleitoral. Então, essa campanha visa exatamente isso, esclarecer o eleitor e que ele procure o quanto antes a Justiça Eleitoral. Então, hoje, aquele cidadão que mora em Cuiabá, Várzea Grande principalmente, se ele comparecer ao cartório eleitoral, nossos guichês estão praticamente vazios. Agora, se ele deixar para a última hora, para última hora, ele vai ter fila, não adianta reclamar, a gente está falando do calor. Aí deve fazer aquela... vai ter fila. Se ele deixar lá para o mês de abril, março do ano que vem, porque o nosso cadastro, que a gente chama de cadastro de eleitores, ele fecha no início do mês de maio de eleições. Até para dar tempo de fazer toda a logística, de fazer os cadernos de votação, preparar as urnas eletrônicas. Então, a gente tem que ter um tempo de fechamento desse cadastro eleitoral até o dia das eleições. Então, esse cadastro, ele fecha no início do mês de maio do ano que vem. Mas, realmente, se esse eleitor deixar para a última hora, ele vai ter fila, vai ter aborrecimentos. E é o que eu disse, nesse meio tempo, ele pode sofrer consequências no seu cotidiano da vida civil. E hoje são segundos, doutor? Para se fazer, meu tio estava no interior do estado, e meu título lá, eu demorei 1 minuto para tirar meu título e fazer a minha biometria, é rápido demais. Exato. É simples, muito rápido. Você não perde tempo. Exato. E você tem a sua regularização e você não vai sofrer aquelas consequências que eventualmente, que a gente disse, de concurso público, faculdade pública, enfim, vários fatores que pode ter aborrecimentos, vamos dizer assim. Doutor Mauro, então hoje esse percentual de em torno de 23% significa que hoje 150 mil títulos estão cancelados. Exato. Hoje são 150 mil pessoas que estão com títulos cancelados. E até eventualmente, aquele cidadão que, vamos supor, que queira já visando ser candidato a vereador o ano que vem. Se tiver cancelado... Se tiver com o seu título cancelado, vamos supor que ele comece uma pré-campanha, já começa a arrecadar fundo, já começa até a gastar o dinheiro, fazer compromissos. A hora que ele vai registrar a sua candidatura, fala, olha, você não pode porque seu título está cancelado. Então pode acontecer isso. Aí, fica nessa fala sua, esse candidato, ele tem que estar quanto tempo antes com o seu título regular? 1 ano, 6 meses? Qual o período que ele tem que estar com o título regular? Ele tem que estar com o seu domicílio eleitoral, vamos supor que ele seja candidato a vereador em Cuiabá. Ele tem que estar regular perante a Justiça Eleitoral. Antigamente era 1 ano. 1 ano ele tinha que estar filiado. Desculpa, a filiação que mudou. A filiação antes era 1 ano, agora são 6 meses. 6 meses. 6 meses antes das eleições. Mas o domicílio eleitoral dele tem que estar com, vamos supor que ele seja um eleitor de fora. Seja de São Paulo, está morando aqui, mas ainda não fez sua transferência. Ele tem que fazer essa transferência 1 ano antes.
Então, agora até outubro... Ele tem esse prazo para poder fazer a alteração. para fazer a sua transferência. Do contrário, ele vai continuar votando lá em São Paulo. Até a primeira semana de outubro, até lá. Exatamente. Se a eleição for dia 3 de outubro do ano que vem, ele tem que estar até dia 2 de outubro aqui, já com o seu título regularizado. Exatamente. Nós estamos entrevistando o Dr. Mauro Diogo, ele é diretor do TRE, diretor-geral do TRE, e nós estamos falando sobre a questão do título de eleitor. Então, você que está nos assistindo nesse momento, principalmente dono de casa, né, o pessoal, às vezes por esquecimento, às vezes não quer, eu vou deixar para a última hora, olha só o recado, não deixe para a última hora, vai ter filas quilométricas, né? Como o doutor Diogo falou aqui, o doutor Mauro falou, não adianta, né, depois ficar chorando, falar, mas não dá esse TRE, mas não é esse TRE. Nós estamos falando hoje, olha só, nós estamos ainda em setembro, daqui para maio seria o último mês, né, de você chegar e regularizar seu título. Então, você que não foi ainda, estamos falando de Cuiabá e Várzea Grande, seu título já está cancelado, né? E Luiz, só esclarecendo mais ainda, né? São em torno de 150 mil pessoas que Cuiabá e Várzea Grande, quer dizer... Vai impactar no resultado. São cidades grandes aí que estão, né, que estão sem título. E outra, será punido, vai ter que pagar uma multinha, vai ter que depois correr atrás. Então, realmente, 150 mil. Então, o que vai agora? Vai perder o quê? Vamos botar 5 minutos lá, né? Mas aí eu quero passar para o doutor Mauro, até a gente interrompeu, isso impacta de uma forma grandiosa no resultado, né, doutor? Sim, ainda mais numa eleição municipal. Né, nós temos os ânimos são mais acirrados, nós temos mais candidatos, né, principalmente para vereador. Né, então a gente já teve situação em Cuiabá, e não há muito tempo, há cerca de 7, 8 anos atrás, que houve um empate. Idade, né, doutor? A idade que definiu. A questão da idade, do eleitor mais antigo. Teve na época, foi Mário Nadaf e Luiz Hereda. Parece que foi Luiz Hereda que passou o Mário Nadaf por questão de idade. Acontece, né? Se acontece em Cuiabá, imagina no interior do estado, né? Onde 20, 30 votos decidem uma eleição. Doutor, com relação se eu falar Cuiabá e Várzea Grande, e o pessoal do interior? Vamos falar lá de Barão de Melgaço, vamos colocar os municípios que têm uma população, um número de eleitores menores. Essa mesma política, essa mesma determinação do TRE, ela vale também para os municípios pequenos? É um pouco, vamos dizer, diferenciado. O Mato Grosso, né, nós sabemos que temos 141 municípios. Desses 141 municípios, hoje, 100% biometrizados, vamos dizer assim, 61 deles, 61 dos 141, já passaram por esse processo de revisão biométrica. Né? Então, hoje, atualmente, nós estamos com 12 municípios também nessa chamada revisão biométrica. Municípios como Porto Alegre do Norte, Cotriguaçu, Nova Olímpia, né, os municípios aqui mais distantes. Né? Mas graças até às parcerias com as imprensas locais, órgãos de imprensas locais, isso está sendo bem divulgado. Né? São municípios distantes. Né? A gente tem o mais próximo aqui, Nova Olímpia, Jucimeira, né? Itiquira, mas nós temos municípios como Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Cotriguaçu, que são municípios bem distantes, mas graças, né, sempre à parceria com os órgãos de imprensa, os resultados têm sido satisfatórios e a população está sendo alertada disso. Né? Doutor Mauro, aproveitando essa linha, a gente sempre está ouvindo assim, o TRE vai fazer uma recontagem no município X, porque lá se desconfia que aquele número de eleitores lá é muito superior àquilo, para aquela região, pelo histórico que vocês têm. Às vezes o candidato vai para lá e leva lá, já faz uma baldeação, faz um monte de transferência de título. Como está essa situação em Mato Grosso? Tem algum caso que o senhor já levantou esse problema? Aqui, principalmente na Baixada Cuiabana, né, a gente tinha um grande fluxo migratório, vamos dizer assim, de eleitores. Né? Então, e até é bom dizer também que isso também o próprio conceito, né, de domicílio eleitoral, ele é diferente do domicílio civil. Né? Então, o domicílio eleitoral, você não precisa estar exatamente residindo naquela localidade para que você seja eleitor. Então, se você tiver um vínculo patrimonial, um vínculo comercial com aquele município, você pode ter o seu título de eleitor. Mas a gente sabe, né, até por nossas experiências aí no passado, que existia um fluxo, né, migratório muito grande, principalmente nas eleições municipais, com eleitores, né, enchendo o ônibus aqui de Cuiabá,
deslocando para fazer eleitores de Santo Antônio, de Barão do Melgaço, né, até de Chapada mesmo, Poconé, enfim, Acorizal, Rosário, Jangada, enfim. Em todos, mas de certa forma, em todos esses municípios da chamada Baixada Cuiabana, nós já fizemos a revisão biométrica, né? Então, pelo menos aqui, na Baixada Cuiabana, não tem problema, né? Hoje nós não temos esse problema, né? Então, isso a gente fez ao longo desses últimos, principalmente ao longo desses últimos 4, 5 anos, né? Todo esse trabalho. Realmente não é um trabalho fácil, né? O kit biométrico, por exemplo, né? Ele só funciona se tiver uma internet boa, né? Uma conexão boa. Então, não adianta a gente levar um kit hoje, por exemplo, numa aldeia indígena, numa comunidade rural distante, se esse kit chegar lá não tem uma conexão, né, que possa pegar aqueles dados do eleitor, né? Mas, de qualquer forma, na Baixada Cuiabana, isso foi já solucionado. Aí, nesses casos, no interior, os votos ainda vão ser todos manuais, né? Tirando aqueles 61 municípios, né, que nós já fizemos, e mais 12 que nós temos atualmente, né, ainda vai sobrar vários municípios que nós temos ainda a eleição, vamos dizer, não biometrizada, com a identificação biométrica do eleitor. Mas nós estamos correndo, né, contra o tempo, nós temos até maio para fazer isso. Hoje mesmo estou me deslocando junto com o nosso presidente e um juiz auxiliar do tribunal. Nós estamos indo para Brasília hoje, né, justamente nós vamos ter uma reunião amanhã de manhã, para tentar conseguir novos kits, né? Então, basicamente, né, nós já fizemos a biometria, aquele coletor das digitais, a câmera de fotográfica, isso a gente chama de kit biométrico, né? Então, para a gente avançar nos demais municípios, nós dependemos desses equipamentos, né? Então, estamos deslocando de hoje para amanhã lá, temos uma reunião já agendada com a ministra Rosa, né, Weber, que é a presidente do TSE, para ver se nós conseguimos mais kits e avançar, né, em todo o interior do estado. Doutor, eu sei que o professor Bonanger quer fazer uma pergunta, mas o senhor me responda mais não é uma dúvida. A gente sai aí, o pessoal fica falando, aquele crédito, existe aquela... o senhor deve ter enfrentado isso nesse grande estado, no Brasil todo. Eu vi até alguém falando assim, mas por que no Brasil tudo é biometrizado e lá ainda na cédula de papel? A questão da credibilidade, da confiabilidade no sistema. Doutor, hoje o eleitor, ele pode ficar tranquilo? Há essa possibilidade de uma fraude? Essas são perguntas que a gente sempre está ouvindo e não acredita, não confia. E com o avanço tecnológico... os hackers, tanto e com as chamadas fake news, né, que a gente sofreu muito o ano passado, né, em 2018, realmente a Justiça Eleitoral teve um ataque muito grande com desinformações, né, que hoje até esse termo foi substituído por combate à desinformação, né, não ao combate ao fake news. Mas, enfim, existem várias etapas ao longo desse processo eleitoral, vamos dizer, que o Tribunal Superior Eleitoral, agora mesmo em outubro, né, ele abre todos os sistemas, cientista, professor, estudante, advogado, contador, pessoal da imprensa. Por uma semana, nossos sistemas aqui estão abertos. Quem quiser tentar fraudar, vamos ver se consegue, né? Todo ano a gente faz isso. Então, nós estamos fazendo isso agora em outubro, né, lá em Brasília, no TSE, porque é tudo, né, capitaneado pelo TSE, né, a presidência desse grande processo fica em Brasília, né, e no ano que vem também, no primeiro semestre, acontece a mesma coisa, né. Então, a urna eletrônica, ela começou em 96, inclusive com protótipo, né, a gente tem grande honra do protótipo ter começado aqui em Mato Grosso, né, de todo esse avanço da urna. Foi o pai, né? E a urna também, né? Quando você termina de fazer o resultado é célere, né? Se você quiser, se cada fiscal, cada candidato quiser um espelho daquela urna, tem. Então, é só que quem achar que tiver dúvida, é só se organizar, botar um fiscal em cada urna e sair com a sua fitinha lá, ele soma quantos votos ele teve, quantos votos o partido dele, quer dizer, é quase impossível, é impossível, eu diria,
de violar no sistema que vocês têm hoje, né? Inclusive, vocês estão vendendo isso para o mundo inteiro, né? Sim, exatamente. Então, além dessa abertura, né, dessa transparência que nós fazemos agora em outubro e fazemos também o ano que vem, e até hoje nunca foi quebrado. Né? Então ficam 3, 4 dias ali tentando, estudantes, hackers mesmo, né, comparecem ali e até hoje não quebraram. Né? Porque a urna eletrônica, o que mais me convence disso, a urna eletrônica ela não é ligada em rede. Né? A urna eletrônica é ligada numa tomada. Né? Então não tem como eu entrar através de uma tomada. Né? Ela não está conectada ali naquele momento de votação com internet, com, né, conexões outras que não seja tomada. Agora, como o professor disse, no início da votação, nós emitimos a chamada zerésima. Né? Um boletim ali comprovando, chamamos todos os fiscais, todos os representantes do partido. Olha, essa aqui é a urna tal, número tal. Tá zerada, né? Vamos apertar aqui, vamos confirmar? Tá. Ó, tá tudo zerado, não tem nenhum voto. Né? A urna tá limpa. Né? Aí se começa a votação. Ao final da votação, às 17 horas, é emitido um outro boletim de urna com o resultado. Né? Então, como o professor disse, basta ter fiscais, e os fiscais, por lei, cada partido, cada coligação tem direito aos fiscais. Né? Nós até incentivamos que haja fiscais mesmo, que é bom se fiscalizar. Né? O controle é bom. Né? Nada é infalível e realmente tem que se preocupar com isso. Né? Então, ao final da votação, é emitido em cada urna Mato Grosso, só Mato Grosso, são em torno de 7.800, 8.000 urnas. Então, cada urna dessa, seja aqui em Cuiabá, na Avenida do CPA, seja numa aldeia indígena em Cotriguaçu, cada urna emite um boletim de urna comprovando, olha, o candidato A teve tantos votos brancos, tantos votos nulos. Né? Então, basta somar. É uma eleição que 2, 3 horas depois já sabe quem que ganhou, quem Sim, que... e o Brasil, né, nesse ponto, eu acredito sim que o Brasil é um dos países mais avançados. Não existe um outro país do mundo, né, que, pelo menos eu não conheço, com as nossas dimensões, com cerca de 147 milhões de eleitores, que saem para votar 8 horas da manhã, 5 horas encerra a votação, e às 8 da noite tem um resultado. A gente já tem um resultado. Eficiência, né? Muita eficiência. 1.540 Nós estamos entrevistando o Dr. Mauro, diretor-geral do TRE, eu estou com o professor Boulanger também, professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, nesta quarta-feira, falando justamente sobre biometria, falando sobre a questão das eleições que são organizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui, seccional de Mato Grosso.